Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito desse livro aqui. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. Bom gente, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Maya Angelou e o contexto desse livro. Maya Angelou é uma escritora estadunidense negra que viveu no período entre guerras, na época da segregação, e ela sofreu vários eventos na vida dela. A Maya Angelou foi atriz, dançarina, escritora, dramaturga e cineasta. Ela carregava o mundo nas costas, né? A Maya Angelou é uma escritora muito boa. A Astral Cultural tem esse livro aqui dela, que é o mesmo, não sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, é só outra edição. E tem um livro de poesia completa da Maya Angelou. E tanto nesse romance quanto na poesia, eu senti muita aproximação como leitora. Eu senti tudo que a personagem sofre no romance e eu me apeguei muito à voz dela nas poesias. Isso porque ela é considerada a voz do seu povo. Ela carrega muito de ser uma pessoa negra, muito das suas vivências, muito da sua infância. Ela também foi ativista nesse sentido nos Estados Unidos. Então, ela sabe muito a respeito da causa. E esse livro aqui, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, é uma autobiografia. Mas não é porque é uma autobiografia que a gente se cansa da obra ou não lê uma ficção. Pelo contrário, a gente lê uma ficção que agrada o leitor, que se aproxima as personagens do leitor. A protagonista aqui é a própria Maya Angelou. Eu vou falar um pouquinho sobre as personagens que eu mais curti nesse livro e vou destacar alguns eventos que eu achei legal e interessante e importante na trajetória da Maya. Primeiro eu vou falar sobre a avó. A avó paterna é uma pessoa muito querida, assim, por mim, leitora, e acho que por Maya também. Ela, na época da Grande Depressão, acabou emprestando bastante dinheiro, tanto para as pessoas negras quanto para pessoas brancas. E por causa disso, ela é muito respeitada no contexto dela. Ela tem um mercado, ela empresta muito, ela vende muito fiado, mas ela não deixa de cobrar. Ela faz promoções quando entende que a população em volta dela tá passando fome. E isso é muito legal na personagem da avó. Além disso, ela cuida de um filho, cuida dos filhos do outro filho. Então é uma personagem muito agradável. E ela é legal, ela não é chata. Ela é legal mesmo. Agora eu vou para a própria história da Maya. Então a Maya vai lá para viver com a avó. Ela mal se lembra da mãe dela, não fala mais sobre o pai dela. Mas é na casa da avó que ela aprende a trabalhar no mercado, aprende a mexer com dinheiro, né? Aprende a brincar e aprende muitas outras coisas. É lá que ela cresce e meio que forma um caráter, que ela tem contato com outras línguas, tá bom? Enfim, depois de um tempo, o pai da Maya acaba indo buscá-los, ela e o irmão, para levá-los à casa da mãe deles. A mãe deles é uma pessoa negra, mas com uma pele no tom mais médio que o deles. A avó deles, também materna, é bastante legal, mas ela não é tão desenvolvida aqui no livro quanto a avó paterna, que cuida realmente deles. E a mãe dela é uma pessoa super pra frentex, assim. Ela é dançarina, ela conhece bastante da vida, do mundo, e ela namora um cara que acaba cuidando da Maya e do irmão às vezes. Acontece que o cara abusa da Maya e a Maya entra num momento muito intenso, e a narrativa também, e o leitor acaba sendo envolvido por esse momento intenso. O corpo dela reage de uma forma muito ruim mesmo. Ela é levada para o hospital e depois ela chega a ir para o tribunal para acusar o homem. Foi nesse tribunal que ela teve entendimento do poder da voz, do poder da fala dela mesma. Por quê?
porque foi através dela que um homem foi condenado a 1 ano e pouco de prisão. Por mais que ele não tenha cumprido a sentença e ter pagado fiança, ele entendeu que aquela consequência não foi só do ato dele, mas foi da posição dela. Isso eu acho que foi muito importante para a formação dela como mulher e como pessoa. O cara, como eu já disse, pagou fiança, mas ele acabou sendo assassinado. Ninguém sabe por quê, também não importa. O que importa é que a Maia, ela se sentiu, sim, envolvida não só na condenação, mas no assassinato do cara. Porque ela disse o que ele fez. E ela acaba se retraindo e ficando por muitos anos, não calada, mas quieta. Foi nesses anos que ela se envolveu muito com a leitura. Ela passou a ler bastante obras assim. E ela desenvolveu bastante a observação dela. E é por causa dessa observação que a gente tem contato com toda a sociedade através dessas observações sobre segregação, sobre racismo, sobre pobreza, sobre trabalhadores de algodão, sobre, enfim, vários outros sentidos sociais que ela acaba observando. Depois que o evento acontece, ela volta a ficar com a avó dela no Arkansas. E ela conhece a primeira amiga dela, uma vizinha apresenta a biblioteca para ela. Então ela acaba crescendo como jovenzinha, sabe? Uma menina que lê, que observa, que entende melhor as coisas do que quando era na infância. É nesse contexto também que ela entende melhor algumas coisas em volta da religião e da sociedade. É também nessa época que ela passa pela formatura do ensino fundamental. E ela entende a complexidade e ela tem orgulho de quem ela é. E quando eu digo quem ela é, não é quem ela se tornou com o tempo, mas ela tem orgulho de ser uma menina negra. Por quê? Porque na formatura de uma escola de negros e a cerimônia se dá toda em volta da cultura negra. Então tem música negra, tem discursos de poetas e literatos negros, tem discursos a respeito do passado deles, da importância deles como uma posição mesmo. E ela sente orgulho disso tudo. Eu achei muito legal como ela pontua cada uma dessas coisas, assim, dentro desse romance. E aí tem um momento que eu acho que é também muito essencial, que é o momento que ela exalta a avó dela como heroína. Foi na pré-adolescência que a Maia teve uma dor de dente insuportável. E por causa da segregação, não há um dentista na cidade que atenda a menina porque ela é negra. E na cidade não tem dentistas negros. Então a avó dela levou ela até um dentista branco, cobrando dele um favor e pedindo para atender a menina. O cara foi extremamente escroto e mal educado e falou que preferiria atender um animal a atender uma pessoa negra. A avó dela então deixou ela lá embaixo e entrou no consultório. E o que aconteceu lá ficou no imaginário da Maia. Eu vou ler o trecho aqui do que ela fala que acontece. Momo entrou naquela sala como se fosse autoridade. Empurrou aquela enfermeira boba para o lado com uma das mãos e entrou no consultório do dentista. Ele estava sentado na cadeira, afiando os instrumentos do mal e colocando um ardor adicional nos remédios. Os olhos de Momo brilhavam como carvões em brasa e os braços tinham o dobro do comprimento. Ele olhou para ela na hora que ela o segurou pela gola do jaleco branco. Se levante quando vir uma dama, seu canalha desdenhoso. Sua língua estava mais fina e as palavras saíam bem pronunciadas, enunciadas e afiadas como pequenos estrondos de trovão. O dentista não teve escolha além de se levantar e ficar em posição de sentido. Ele abaixou a cabeça depois de um minuto e sua voz soou humilde.
Sim, senhora, senhora Anderson. Seu Patife, você acha que agiu como cavaleiro falando comigo daquele jeito na frente da minha neta? Ela não sacudiu, apesar de ter força para isso, só o segurou ereto. Não, senhora, senhora Anderson. Não, senhora, senhora Anderson, o quê? E ela deu uma sacudida de leve, mas por causa da força, o gesto fez a cabeça e os braços dele tremerem nas extremidades do corpo. Ele gaguejou bem mais do que o tio Willy. Não, senhora, senhora Anderson, me desculpe. Deixando transparecer apenas um pouco da repugnância, Momo jogou de volta na cadeira de dentista. Lamentar não adianta muito, e você é o dentista mais lamentável em que já botei os meus olhos. Ela podia escorregar nas frases porque tinha um controle tão eloquente da língua. Eu não pedi para que você peça desculpas na frente da Margaret, porque não quero que ela conheça meu poder, mas estou dando uma ordem a partir de agora. Vá embora de Stamps até o pôr do sol. Senhora Anderson, não tenho como pegar meu equipamento. Ele estava tremendo horrivelmente agora. Isso me leva à minha segunda ordem. Você não vai atuar como dentista nunca mais. Nunca. Quando estiver acomodado na próxima cidade, você vai ser um vegetariano que cuida de cachorros com sarna, de gatos com cólera e de vacas com epizootia. Está claro? Bom, gente, esse foi só um trecho, né, do que a Maia acha que aconteceu. Mas depois a gente lê que não foi isso que aconteceu. É só uma imagem que ela tem da avó dela, porque ela observa que a avó dela, ao contrário de outras pessoas negras, é tratada com respeito por brancos e por negros. E aí, depois disso, a avó dela consegue o dinheiro para levar ela para outra cidade e assim ter o tratamento adequado e conseguir tratar da dor do dente. Depois disso, a Maia acaba voltando para casa da mãe com o irmão. E a mãe dela já está morando sozinha com outro rapaz, dessa vez um cara sério, né, que cuida dos meninos bem. E a Maia entra no quesito cidade da coisa. A Maia fica em casa, ela vai visitar o pai dela. O pai dela tá com uma namorada que é muito enciumenta. A Maia consegue falar mais de uma língua, ele percebe que ela é bem desenvolvida no espanhol e decide levá-la com ele ao México. No México ela passa por uma aventura e aí quando volta, a namorada do pai dela fica enciumada e briga com ela. E ela acaba saindo da casa do pai, mas ela também ainda não tem dinheiro para voltar para casa da mãe. Ela acaba vivendo num acampamento de trailers por um tempo, fazendo os corre da vida dela, juntando um dinheiro para conseguir voltar para casa da mãe. Ela volta para casa da mãe e nas férias da escola ela decide trabalhar. E é então que ela decide que quer trabalhar no bondinho da cidade. Só que eles não aceitavam pessoas negras. Mesmo assim, por causa que a Segunda Guerra tinha começado, faltava muita gente para trabalhar. Então ela fingiu que tinha 19 anos e que tinha um passado bem legal de empregos na Arkansas. E ela conseguiu um emprego. Ela foi a primeira pessoa negra a trabalhar no bondinho. Depois retornou às aulas. Ela já estava se sentindo muito mulher, sabe, para retornar às aulas. Mesmo assim, ela tinha que estudar, ela não podia parar de estudar. E ela começou a ter uma confusão no sentido sexual dela, porque o corpo dela era muito diferente das outras meninas na época. Ela tinha pés grandes, o peito não era muito volumoso. Ela chegou a pensar que ela fosse lésbica, só que ela quer entender qual é o papel dela na sociedade nesse sentido. E aí ela falou assim, eu preciso de um namorado pra entender qual é o meu papel. Mas ela não arrumou um namorado, ela arrumou uma noite de transa com um rapaz. E ela não curtiu muito, mas ela acaba engravidando. Isso não a impediu de terminar de estudar, ela terminou de estudar e só depois ela contou pra mãe dela. Porque como ela já era uma pessoa bem desenvolvida, assim, não no sentido do corpo, mas no sentido da cabeça. A mãe dela não reparava tanto nela, porque ela sabia que a filha era uma pessoa responsável. Ela engravidou e aí ela se formou, teve a criança e ela entendeu que
A única coisa que ela tinha feito tinha sido essa criança. Porque as outras coisas o mundo tinha dado a ela e essa criança foi ela que fez. Não foi outra pessoa que deu pra ela. Tinha um participante lá, mas foi ela que fez. A questão é que a Maya Angelou mostra nesse livro não só uma personagem e a história de uma personagem. É a história dela. E é a história dela que muitas vezes, nas partes ruins, se repete. Não é uma história de exceção, mas é uma história que se repete socialmente. E é isso que é o complicado, assim. É um livro muito denso nesse sentido, mas é um livro de leitura muito boa, porque a gente se apega às personagens e à leitura como um todo. Então fica aí a dica, eu vou deixar aqui o link na descrição, não da edição da Tag, mas dessa edição daqui, ó, que é da Astral Cultural. Se você quiser comprar, dá uma olhada também no meu Instagram, porque eu fiz a leitura de 2 poesias da Maya Angelou, e nessas 2 poesias dá pra sentir bastante a força da voz dela, né? E é isso aí. Comenta, compartilha, me diz o que achou. Abreijos e versos pra vocês.